Aleluia. Deus é bom, amém? Amém. Bom dia, irmão. Graça e paz. Que prazer estar aqui na minha igreja, rapaz. Porque isso aqui é a minha segunda igreja, rapaz. Aleluia. Eu quase que congrego aqui, amém? Glória a Deus. Você pode se assentar, fica à vontade. Deus é bom, amém? Aleluia. Que bom receber você aqui, amém? Glória a Deus. Eu queria que mesmo sentado você curvasse a sua cabeça, meu irmão. Vamos só agradecer ao Senhor por esse dia, essa manhã maravilhosa. Eu sei que você tem muitos motivos para agradecer a Deus. Eu sei que você, pela manhã, quando você acordou, quando você fez assim, abriu os seus olhos, respirou, eu tenho certeza que você agradeceu ao Senhor por ter acordado, por estar vivo. Gratos verdadeiramente por tudo aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Pai, como nós somos gratos a Ti, Senhor. Como nós somos gratos, Pai, pela presença do Teu Espírito Santo, por essa oportunidade, Pai, de nós estarmos aqui. Nós sabemos, Pai, que todas as vezes, Pai, que nós nos expomos a essa palavra, luz é gerada no nosso coração, nós recebemos entendimento, Pai, através. Somos gratos verdadeiramente, Pai, por uma participação, Pai, que o Senhor nos permitiu ter no Teu reino. Nós somos chamados verdadeiramente, Pai, para ser participantes dessa glória eterna, desse reino maravilhoso, desse reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado, Pai. Nós te agradecemos nessa manhã, nos submetemos, Pai, à vontade do Teu Espírito e queremos verdadeiramente, Pai, ser transformados, inspirados, ser corrigidos, Pai, de fato, Pai, através da Tua palavra, para que possamos alcançar, Pai, a plenitude do conhecimento daquele que nos chamou para a Sua eterna glória. Nós Te glorificamos, nós Te exaltamos nessa manhã, Pai, em nome de Jesus Cristo. Se você crê, diga amém. Glória a Deus, amém? Aleluia. Então, irmãos, a gente vai falar sobre a questão do arrependimento, amém? O pastor Paulo trabalhando isso aqui já há algum tempo, né? Glória, aleluia. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Ô Danilo, você dá seu jeito aí, rapaz. Aleluia, fica me sabotando aí não. Aleluia, reconheço todo mundo, rapaz. Já chama atenção, o pastor Paulo me liberou e falou, pode chamar atenção, pode corrigir. Aleluia, então, irmãos, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do arrependimento, eu tenho certeza que vai ser bem. Glória a Deus, nem pegando mais em cima, está adiantando muito não. Aleluia, Deus é bom. Oi, o Danilo está lá me sabotando, viu? O que eu te fiz, cara? Aleluia, glória a Deus, irmãos. Então, eu quero trazer algo para você. Eu me lembro que há um tempo atrás eu preguei na minha igreja uma mensagem que se chama, na verdade, né, a primeira mensagem de Jesus Cristo. E que verdadeiramente fala sobre a questão do arrependimento. Porque Jesus Cristo, quando ele veio, na verdade, quando João Batista veio, a palavra de Deus diz que João Batista, ele foi conhecido pregando a mensagem do arrependimento. Ele dizia, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E quando Jesus Cristo também se manifestou, ele começou a ministrar, começou o ministério dele. É interessante que lá em Mateus capítulo 5, verso 47, fala também que Jesus Cristo, verso 17, na verdade, ele fala, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Amém? Então, eu ouvi uma frase uma vez, né, que mudou a minha vida, né, que sem arrependimento verdadeiramente, meu irmão, não tem remissão de pecados. Não tem como eu me mudar a minha vida, eu transformar a minha vida em Cristo Jesus, se eu não me arrepender daquilo que eu era, daquilo que eu estava vivendo, da maneira que eu estava vivendo. Amém? É necessário, meu irmão, é necessário ter esse arrependimento. Aí talvez você pense o seguinte, pastor, é necessário se arrepender só do que fez no passado, de tudo que aconteceu, da vida que eu levava totalmente errada. Sim, é necessário isso. Mas você sabia, meu irmão, que todos os dias a gente precisa se arrepender de alguma coisa? Todos os dias, meu irmão, a gente precisa se arrepender. Existem coisas que acontecem na nossa vida, meu irmão, existem atitudes, às vezes falhas, às vezes que não são pecados, mas são tropeços, são embaraços, são pedras que estão no nosso caminho, que a gente às vezes precisa abrir mão, e abrir mão é você se arrepender e você largar aquilo. Amém?
E sabe, eu sempre questiono muito na minha igreja, eu tenho pregado muito sobre isso lá, porque Deus tem falado muito claramente comigo sobre isso, sobre essa questão de ser uma nova criatura, de verdadeiramente você corresponder à vontade de Deus e você corresponder à expectativa que Deus tem ao seu respeito. Sabe, meu irmão, às vezes a gente vem para uma igreja como essa e não tem nada de errado, às vezes a gente chegar com falta de conhecimento, porque quando eu cheguei na igreja Verbo da Vida também, eu já tinha 12 anos de convertido numa igreja batista, e eu cheguei totalmente cru. Quando eu comecei a ouvir a palavra da fé, a visão que eu tinha era a seguinte: cara, eu não era crente, não tem condição, eu não fui no apelo, eu não fui lá na frente não, mas deu vontade de ir. Sabe, eu não estava vivendo uma vida de pecado, eu não estava vivendo uma vida totalmente afastada de Deus, não. Eu estava na igreja, eu estava trabalhando na igreja, empenhado no ministério, exercendo a minha parte no ministério, cooperando para o crescimento da igreja. Mas quando eu conheci essa palavra, eu comecei a ouvir verdadeiramente qual era a expectativa de Deus ao meu respeito. Sabe, eu tive que me arrepender de vários comportamentos errados, ou de várias coisas que eu não estava fazendo e que eu precisava fazer. Às vezes a gente vem para um lugar como esse, meu irmão, e a impressão que a gente tem é o seguinte: não, eu estou indo na igreja porque eu preciso agradecer a Deus, eu estou indo na igreja porque eu preciso receber da parte de Deus. Isso é uma verdade? A gente precisa verdadeiramente receber da parte de Deus, a gente precisa agradecer a Deus, mas sabe de uma coisa, meu irmão, você sabia que Deus tem uma expectativa por você estar aqui? Da mesma maneira que nós chegamos até a igreja, ou precisamos chegar na igreja, vir para um culto como esse, a gente precisa vir com alguma expectativa no nosso coração. A gente precisa vir esperando que a palavra que nós vamos receber, ela vai trazer algo que vai mudar a minha vida, que vai transformar a minha vida, ou pelo menos que vai alinhar a minha vida à vontade de Deus para mim. Amém? Eu preciso ter isso. Sabe, mas às vezes eu percebo que as pessoas, eu tenho falado isso muito na minha igreja, e isso acontece lá em Belo Horizonte, talvez não aconteça aqui. As pessoas, elas vão na igreja simplesmente porque elas precisam estar lá. Eu vou na igreja porque eu preciso cultuar. Eu vou negar, hoje eu não fui na igreja. Mas se você analisar verdadeiramente, meu irmão, lá no fundo do teu coração, qual é a motivação que te trouxe aqui hoje? Por que você está aqui? Sabe, isso faz toda a diferença de como você vai sair daqui. Talvez isso se explica, meu irmão, muitas pessoas quando vão na igreja, eu já ouvi pessoas falando sobre isso, as pessoas viram: pastor, eu já fui em várias igrejas, eu vou e eu saio do mesmo jeito. Agora a pergunta é: será que a culpa é de Deus? Será que a culpa era das pessoas que estavam pregando? Será que a culpa era das pessoas que estavam adorando o Senhor através da música? Será que a pessoa que foi até a igreja, ou foi à igreja, ela não foi com uma expectativa totalmente equivocada? Ela não foi por uma motivação errada? E sabe, meu irmão, quantas pessoas, o pastor Paulo fala, quase que eu falo apóstolo Paulo, o pastor Paulo falando aqui a respeito da questão de você ser fiel nos seus dízimos, você ser fiel nas suas ofertas. Quantas pessoas, meu irmão, não estão na igreja hoje simplesmente porque elas querem fazer uma troca com Deus, porque elas querem barganhar alguma coisa. Senhor, eu estou aqui, eu estou dando o dízimo, olha, fui eu que comprei esses ar-condicionados aqui, viu? Eu paguei sozinho. Né? Aí eu imagino que Deus lá em cima fica: gente, então eu estou em débito com você, né? Não fica, meu irmão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Para começar a história, o dinheiro que está na tua mão nem é seu, é dele. A gente precisa entender, a vida que você está vivendo, o motivo de você estar em pé, não é porque você é o bonzão, porque você, eu sou o cara, não. É porque Ele morreu por você, levou aquela vida miserável que você tinha para o inferno e deu a vida dele para você. Da mesma maneira que deu para mim. Amém? E sabe, meu irmão, a gente às vezes, falando da questão de arrependimento, às vezes a gente precisa se arrepender até pela motivação que a gente está na igreja. E sabe, se a gente não se arrepender dessa motivação errada, meu irmão, nós corremos o sério risco de ficarmos 10, 15, 20 anos na igreja, meu irmão, não ver nada acontecer na nossa vida. Aí a gente coloca a culpa no pastor, a gente coloca a culpa na igreja, a gente coloca a culpa nos irmãos que não cumprimentam a gente.
A gente coloca a culpa nessa igreja fria. Porque é isso mesmo, Jesus falou que era isso mesmo, que a igreja ia ser fria nos últimos dias. Não, meu irmão, você que está frio, você que ainda não largou aquela velha criatura e está andando com esse cadáver atrás de você o tempo todo. O que é, meu irmão? A Bíblia fala que nós morremos em Cristo Jesus. Se eu morri, eu preciso enterrar esse ser que morreu. Agora o problema é que tem muita gente que fica andando com ele atrás, e por isso anda tão devagar, porque está arrastando o cadáver. E deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Imagina você arrastando um cadáver. Você acha que alguém vai chegar perto de você? Por causa do cheiro, do fedor daquela velha criatura, porque a velha criatura, meu irmão, fede. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Sabe, eu queria ter pregado outra coisa, mas o pastor Paulo falou que era para me pregar isso. Eu estava assim, vou trazer uma mensagem que eu vou jogar a igreja para cima, mas ele falou para pregar sobre isso e eu estou aqui. Amém? Sabe, existem várias coisas que me chamam a atenção na palavra de Deus. E eu vou te falar uma coisa, eu sou muito criterioso, ou às vezes muito chato com as pessoas da minha igreja em relação a algum tipo de comportamento. Porque eu vejo que muitas pessoas, meu irmão, muitos de nós lá na igreja, a gente está vivendo uma vida displicente de qualquer jeito, como se Jesus aceitasse qualquer coisa. Você já ouviu falar no evangelho novo que estão pregando aí, na graça, não a graça da liberdade, mas a graça da libertinagem, de que não tem necessidade e que Deus aceita você do jeito que você é? Não, porque eu sou homossexual, mas Deus é amor, né? Deus é amor, e o amor dele é que me salva, é que me muda. Pronto, aí eu vou continuar homossexual, eu vou casar com outro homem e continuo dessa forma. Existem muitas igrejas, meu irmão, que elas formaram um grupo de pessoas desse jeito. Nada contra as pessoas, mas contra a prática. Você está comigo? Eu tenho pessoas na minha igreja que eram homossexuais e estão lá. Amém? Estão lá mudando a vida deles. Agora deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Se Deus me aceita do jeito que eu estou, se Deus me aceita carregado com os meus pecados, que eu continue praticando os pecados, que eu continue naquela vida miserável, pecadora que eu estava, se Deus me aceita dessa forma, eu tenho uma pergunta para fazer para você, a mesma pergunta que eu fiz para a minha igreja. Qual o motivo de Jesus Cristo ter vindo? Para que Deus mandou o Filho dele morrer pelo meu e pelo seu pecado, se ele vai aceitar eu e você da maneira que a gente está? Eu sei que quando a gente chega na igreja, nós chegamos verdadeiramente, às vezes, carregados de pecados. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, a partir do momento que Cristo entra na nossa vida, a gente não permanece naquela vida de pecado. Aquela vida, ela precisa ser largada. O próprio apóstolo Paulo fala que nós precisamos nos despir da velha criatura, do velho homem, largar esse velho homem para trás e nos vestir novamente do novo homem que é criado segundo Deus e segundo a sua justiça. Amém? É outra pessoa, você se transforma em outra pessoa. Tem um versículo que às vezes eu penso que muitas pessoas não entendem nas Escrituras, que é tão simples que todo mundo sabe de cor, provavelmente você sabe de cor, e eu tenho ele decorado também, que é a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Porém, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Sabe, será que a gente entende verdadeiramente a profundidade daquilo que o apóstolo Paulo estava querendo dizer? Será que nós entendemos verdadeiramente, assimilamos verdadeiramente o que esse versículo quer dizer? Sabe, meu irmão, porque ele está dizendo que se verdadeiramente, se eu estou em Cristo, se eu estou inserido em Cristo, se Cristo está inserido em mim, ele está dizendo, eu sou uma nova pessoa, eu sou uma nova criação. Aquela pessoa que eu era no passado, aquele tipo de ser humano que eu era no passado, aquele ser humano morreu, aquele ser humano foi crucificado. Eu ressuscitei novamente, e eu ressuscitei não da carne e do sangue, mas da água e do Espírito.
É uma nova pessoa, eu não tenho mais aquelas práticas de vida do passado. Sabe, meu irmão, às vezes pode até vir na minha mente tentar a sugestão para voltar para aquelas práticas. Mas sabe de uma coisa, eu me arrependi daquilo, aquilo não faz parte da minha vida mais, aquilo não tem lugar dentro de mim mais. Eu preciso todos os dias, meu irmão, negar essas coisas. Amém. A gente precisa entender isso. Agora, a caminhada cristã, às vezes as pessoas acham que a caminhada cristã é uma vida fácil, né? É uma vida assim. Eu entrei, eu estava na rua mendigando, vendendo bala no sinal, pronto, agora eu entrei, eu vou virar empresário. Né? Tem muito lugar que prega isso. É possível isso acontecer? Com certeza é possível. É muito possível. Eu conheço várias pessoas que viraram e se tornaram patrões, eram empregados, se tornaram patrões depois de receber essa palavra da fé. Mas sabe de uma coisa? Elas assimilaram essa palavra, elas colocaram essa palavra para dentro. E elas começaram a praticar a palavra. Sabe, meu irmão, precisa ter na nossa consciência e no nosso espírito essa determinação de praticar verdadeiramente as Escrituras. A Bíblia, meu irmão, ela é para ser praticada. Eu acho interessante que durante muito tempo eu ouvi as pessoas dizer o seguinte, até hoje eu escuto as pessoas dizerem. Elas falam o seguinte, gente, é impossível fazer o que a Bíblia pede para fazer. É impossível você ficar praticando a Bíblia. Porque aquilo ali que está escrito, não tem como um ser humano praticar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se não tivesse como um ser humano praticar as Escrituras, Deus teria mentido, estaria mentindo para mim e para você. Porque a palavra de Deus fala, o próprio Jesus Cristo disse, ele disse, olha, as mesmas coisas que eu estou fazendo, você também vai poder fazer. E você vai fazer coisas maiores também. Se Jesus Cristo, que é Jesus Cristo, ele diz que eu posso fazer as mesmas coisas que ele faz, ou que ele fez, meu irmão, por que eu vou achar que não tem como você praticar as Escrituras? Por que eu vou achar que eu sou uma pessoa, talvez a gente pensa isso, meu irmão, porque você procura o seu conhecimento, o seu potencial, a sua habilidade. Sabe, você não pratica as Escrituras porque eu sou o cara, eu consigo. Não, é porque Ele me capacita para fazer isso. É porque pela graça dEle eu consigo fazer isso. Amém. Sabe, meu irmão, isso tudo que eu estou falando para você é para que você entenda algo. É necessário, meu irmão, que nós verdadeiramente nos curvemos diante da palavra, para que nós possamos verdadeiramente, meu irmão, começar a ser aquilo que Deus nos chamou para ser. E nem sempre, meu irmão, a caminhada que você tem, ela vai ser algo como se fosse um caminho de rosas. Às vezes vão ter espinhos na caminhada. Mas sabe de uma coisa? Deixa eu dizer para você, vale a pena. Tem um versículo que me chama a atenção, que está em Atos, e eu gosto muito, às vezes, de meditar nele. Atos capítulo 20, a partir do verso 22. Em Atos capítulo 20, a partir do verso 22, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Olhe para você ver. Imagina que de repente, você teve uma nota no teu espírito, né? Você está aqui já inserido nessa igreja, você está aqui participando da fábrica de ministros, você está sendo preparado para uma obra e você tem aquela direção no teu coração, aquela certeza que Deus vai te levar para algum lugar, vai te direcionar para alguma cidade. Aí de repente o nome de uma cidade começa a brotar no teu coração, de repente Januária, Janaúba, sei lá, qualquer outra cidade, imagina uma cidade aí, João Pinheiro, pronto, Brasília de Minas, pronto, brotou no teu coração, aquela coisa começou a queimar no teu coração. Aí você procura o pastor Paulo e fala com ele: pastor, eu estou com essa inclinação de repente começar a espiar a terra, sondar, porque eu estou com essa inclinação de Deus está me direcionando para aquele lugar, para pregar esse evangelho, essa palavra da fé para aquele lugar. Pronto. Aí um belo dia, meu irmão, você está orando, né? Você está orando, aí de repente, no meio da igreja aqui, aí se levanta uma pessoa, um profeta aqui da igreja. Aí o profeta chega para você e fala o seguinte: olha, Deus está te direcionando para uma cidade do norte de Minas. Aí você começa até a chorar, aquela confirmação. Mas ele está te dizendo o seguinte: nesse lugar você vai ser muito perseguido.
As autoridades daquela cidade, elas vão tentar parar a obra que Deus tem para você. E elas vão fazer força. Mas o Senhor está dizendo para você ser forte. As autoridades, e começa a te falar um tanto de coisa que vai ser contra. Qual que seria a sua motivação para ir? Porque o que a gente espera é que, no momento que você decidiu ir, a palavra que você recebe é o seguinte: olha, você está indo para tal lugar, Deus está dizendo que você vai ter favor das autoridades, você vai ter favor do prefeito, né? Você vai ter favor de empresário. Poxa, até eu ia. Até eu largava a minha igreja e ia para essa outra. Mas, rapaz, aqui o apóstolo Paulo está dizendo: olha, eu estou sabendo, eu constrangido no meu espírito, eu vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me acontecerá, senão o que o Espírito Santo tem compartilhado comigo vai acontecer. O que me aguarda lá, que de cidade em cidade vão ter cadeias e tribulações. Se você fosse para algum lugar e você sabesse pelo Espírito que você lá chegaria, você seria preso durante um tempo primeiro, por pregar o Evangelho. Não, meu filho, você vai ficar preso um tempo, mas fica tranquilo, eu vou te tirar de lá. Você iria? E para que eu vou para um lugar para sofrer, para ser preso? É o que o apóstolo Paulo está falando. Aí ali no verso 24 ele fala algo que eu acho espetacular. Ele fala o seguinte: porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Meu irmão, olha que declaração. Agora eu quero que você olhe para a vida desse homem. Olha que declaração que ele está dizendo. Ele está dizendo: olha, eu não tenho em nada a minha vida preciosa para mim. Eu não tenho que viver para mim. Eu não estou preocupado com o meu bem-estar. Eu não estou preocupado se eu vou ser preso, se eu não vou. A única coisa que me motiva é eu completar a minha carreira, eu pregar o Evangelho. Se eu tiver que fazer isso na cadeia, eu vou fazer. Se eu tiver que fazer isso na penitenciária, eu vou fazer. Onde Deus quiser que eu vá, eu vou. Eu não estou me preocupando com o meu conforto. Eu não estou me preocupando com o meu bem-estar. Eu quero fazer a vontade de Deus. É isso que ele está dizendo. Amém. Mas olhe para você ver a vida desse homem. O que ele era antes e o que ele é agora. Esse homem, meu irmão, ele teve que se arrepender de muitas coisas. Ele mesmo fala que ele era perseguidor da igreja. Ele matava os cristãos. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Essa vida que ele tinha, ele não carregou essa vida com ele. Ele largou essa vida para trás. Ele mesmo disse: olha, todas aquelas coisas que eu conheci, todo o conhecimento que eu tinha, tudo aquilo que eu fazia e que eu era, hoje eu considero como esterco. Para mim não vale nada. Meu negócio agora é esse momento, é o Senhor, é pregar o Evangelho, é fazer a vontade de Deus. Amém. Sabe, meu irmão, uma vida arrependida da velha criatura, uma vida arrependida daquilo que a gente foi, ou daquilo que a gente às vezes, meu irmão, se apega. Você sabe que, quando eu disse para você que a gente precisa se arrepender todos os dias, às vezes a gente tem umas atitudes, meu irmão, durante a nossa vida cristã, já na palavra da fé, já inserido na palavra da fé. Às vezes a gente está priorizando tantas coisas, meu irmão, que não tem valor nenhum. Tem valor nessa vida terrena, tem valor aqui nesse mundo caído, mas na eternidade não tem valor nenhum. E às vezes nós estamos presos a essas coisas, e essas coisas estão nos parando, estão impedindo que a gente consiga correr a carreira. E sabe de uma coisa, a gente precisa se arrepender disso e largar essas coisas para trás. A gente precisa começar a considerar essas coisas, meu irmão, como nada. Como superficiais, como coisas, meu irmão, secundárias. Isso aqui não vale a pena eu ficar me prendendo a isso. O negócio é a palavra, o negócio é cumprir a vontade de Deus. Agora, você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? É necessário. Quantas pessoas, meu irmão, eu falo isso muito na minha igreja, quantas pessoas vão para a igreja, meu irmão, e elas estão lá. Se você perguntar: meu irmão, qual que é o chamado de Deus? Não sei. Pastor, eu não entendo isso. Apesar de estar na igreja há 5 anos, ouvindo direto sobre isso. Eu não entendo esse negócio.
Pastor Paulo falou de gente que às vezes não entende a questão do dízimo. Não é questão que não entende, é porque eu não quero entender. Eu escolho não entender. Eu prefiro não entender, porque se eu entender, eu vou ter que praticar. Então, enquanto eu não entendo, eu prefiro não entender. Mas, na verdade, você já entende, você que não quer aceitar. E, às vezes, a questão do chamado é a mesma coisa, meu irmão. Você já sabe o que Deus tem para você, você já sabe qual é a vontade de Deus a teu respeito. Mas você não quer se arrepender da sua vida passada. Você não quer se arrepender das coisas que você trouxe para perto de você, de determinadas coisas, pessoas, ou determinados trabalhos que, às vezes, estão te dando um determinado prazer, um determinado conforto, e você não quer largar. Porque para fazer a vontade de Deus, eu vou ter que deixar isso em segundo plano, e eu não quero. Eu quero fazer a minha vontade, não a de Deus. E quantos de nós, meu irmão, a gente está fazendo a nossa vontade, e não a de Deus? Sabe, eu tenho o hábito, nas minhas orações, às vezes eu acho que Deus ele fica até meio bravo comigo, né? Eu não sei se você já leu a história de Moisés, quando Deus chamou Moisés para tirar o povo do Egito, ele começou a dar desculpa, né? Mas se o povo não me ouvir? Aí se acontecer isso, e se acontecer aquilo, e Deus falando com ele, dando as soluções, até que Deus se irou com ele. Deus deu uma dura nele. Sabe, às vezes nós estamos do mesmo jeito. Mas eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão. Eu falo isso muito na minha igreja, às vezes eu falo nos outros lugares também. Aqui é bom porque você conhece, né? Quando eu falo na minha igreja, ninguém sabe onde é que é. Ninguém sabe onde é que é Engenheiro Navarro, muito menos Santa Rosa, que é um distrito, que é um vilarejo de Engenheiro Navarro. Eu nasci ali, no mato. Eu não nasci nem em hospital, meu irmão. Eu fico brincando que minha mãe deve ter metido no mato lá, cuspiu no mato lá. Brincando, deve ter sido na casa, não foi no mato, não. Mas pronto, eu não nasci nem em hospital, rapaz. Meu pai foi me registrar depois. Ele me colocou um dia mais velho do que eu sou. Né? Eu nasci no dia 31, ele me registrou para o dia 30. Me botou um dia mais velho. Isso fez toda a diferença no meu corpo. Né? Mas por que eu estou dizendo isso para você, meu irmão? Se existe uma pessoa, meu irmão, que teve que se arrepender da desculpa que ficava dando, era eu. Porque pensa num cara limitado. Pensa numa pessoa limitada que se achava a pior pessoa do mundo. A pessoa mais... Eu tinha um senso de inferioridade tremendo. Eu achava que eu não era capaz de fazer nada. Para você ter uma ideia, eu fui dar o primeiro beijo, e eu não era crente, não. Eu era doido para beijar uma menina. Não é porque eu era espiritual, não, eu vou me guardar. Não era isso, não. Eu fui dar o meu primeiro beijo, um selinho na boca de uma menina, eu tinha 18 anos de idade. Por quê? Porque eu tinha pânico de chegar perto de uma menina. Às vezes as meninas chegavam perto de mim, e uma chegou e falou assim, eu estou afim de você. Eu falei, não, mas eu já tenho namorada. Só no sonho que eu tinha namorada. Né? Eu namorava com várias meninas, no sonho, só que elas não sabiam. Né? Então era desse jeito. Eu tinha um senso de inferioridade tremendo. Eu achava que eu era a pior pessoa do mundo. E sabe, durante um tempo no Evangelho também, eu vivia dessa forma. O que Deus pode querer comigo? O que Deus pode querer comigo? O que eu poderia fazer? Quem sou eu? Eu via as pessoas pregando lá e pensa num cara tímido, era eu. Às vezes, meu irmão, eu lembro que uma vez na igreja que eu frequentava, tinha um pastor lá, ele ministrando, todo empolgado, aquela coisa. E aí, no final, ele começou a falar, ele começou a dar um breve testemunho da vida dele, e ele falou o quanto ele era tímido, o quanto ele teve que vencer aquela timidez. E eu fiquei olhando para aquele e falei, você não era tímido igual eu, não. Porque a minha timidez é maior. Porque a gente sempre acha que o nosso problema é maior, que a nossa limitação é maior, que a gente é desprovido disso, a gente é desprovida, eu não tive chance disso, eu não tive chance daqui, ninguém me deu oportunidade, por isso eu sou assim, porque a culpa nunca é minha, a culpa é sempre das pessoas. Se eu não cresci, se eu não fiz isso, se eu não fiz aquilo, é porque alguém me privou, não fui eu que não quis.
Sabe, durante muito tempo eu ficava, eu não fiz faculdade porque eu não tive oportunidade. Não, eu não fiz faculdade porque eu não quis. Porque se eu quisesse, eu tinha feito, porque tinha gente da minha idade que estava fazendo. Porque eu não quis, porque eu me achava limitado demais. E sabe, eu tive que vencer essa limitação, eu tive que vencer essa timidez. Se você me colocasse, meu irmão, para falar para 2 pessoas, eu me tremia todo. As apresentações de escola, meu irmão, eram um desastre. Quando a professora gritava meu nome, falava, Gilson, vem aqui na frente. Meu Deus do céu, eu ia quase desmaiando. Eu ia já assim, ó. Aí ela me dava um negócio para ler, eu ficava lá desse jeito, parecia que tinha Alzheimer. Não, Parkinson, né? Alzheimer não é Parkinson, eu estou confundindo os trem. É o outro alemão. É. Não, eu não tenho nenhum caso com o alemão. Eu ficava, parecia que eu tinha Parkinson, aquele trem tremendo. E a minha vontade era acabar com aquele logo, para voltar para a minha mesa e enfiar debaixo dela. Porque eu era extremamente limitado. Agora, por quê? Porque o diabo vai te limitando. O diabo vai trabalhando na tua mente. Você não pode. Olha de onde você veio, olha quem você é. E sabe, meu irmão, às vezes a gente acha que arrependimento é só arrependimento de pecados. Arrependimento de uma vida errada. Você sabia que você precisa se arrepender desse tipo de pessoa que você acha que você é? Sabe, eu precisei me arrepender e entender que não é pela minha capacidade, não sou eu. Eu, fisicamente, podia até ser limitado, mas agora, dentro de mim tem uma graça. Tem um poder, tem uma habilidade que não é minha, é dele. E através desse poder, dessa habilidade dele, eu posso fazer sim. Não porque eu sou bom, mas porque ele é maravilhoso. Amém? E a gente precisa ter essa consciência, meu irmão, eu preciso me arrepender dessas coisas. De coisas que me travam, de coisas que me param. Tem gente que acha que arrependimento é só de pecado. Não, arrepender é de como você se vê. Que não é a maneira que Deus te vê. Eu não sou nada, eu não posso nada, eu não consigo fazer nada. Ei, Deus não vê você dessa forma. Deus não te criou para ser um zero à esquerda. Deus não te criou para você ser uma pessoa que está por baixo. Não, Ele criou você para você estar por cima. Entenda o por cima que eu estou falando, para você se ver como Ele te vê. Amém. A gente precisa, meu irmão, desse tipo, dessa certeza no coração. Sabe quantas pessoas, meu irmão, às vezes elas são incorrigíveis, por quê? Porque elas não querem mudar. Você já ouviu alguma pessoa da igreja virar para você e falar assim, não, cara, eu sou assim, eu sou meio pavio curto. Se mexer comigo, rapaz, se pisar no meu pé, meu Deus do céu. Então você está precisando converter. Você precisa de Jesus. Amém. Sabe, eu tenho ficado, meu irmão, um pouco assustado com o que está acontecendo na igreja. Assustado de fato. Eu estou meditando muito sobre isso, estudando muito sobre isso e converso com muitas pessoas sobre isso também. Né, sobre esse comportamento que está entrando na igreja, um comportamento de que Deus vai aceitar tudo. Que Deus me aceita do jeito que eu sou. Esse negócio de dadismo não tem necessidade, não. Isso aí é só a gente que a gente quiser. Deus não está precisando do meu dinheiro. Realmente, Deus não está precisando do seu dinheiro de espécie nenhuma. Mas você precisa dele. Você precisa do Senhor. Amém? Não que você vá comprar a Deus com o seu dinheiro. Mas a sua fidelidade, ela mostra o quanto você ama Jesus. A sua entrega como pessoa, a sua entrega como ser humano aqui nessa igreja, mostra o quanto você ama Jesus. Você já viu aquelas pessoas que vêm para a igreja e elas simplesmente querem receber, né? Elas entram, olham para o ar-condicionado, nossa, 23, não podia ter colocado isso em 20, que esse sol que está lá fora. Né? Mas ela nunca deu um tostão para comprar esse ar-condicionado. Ela senta na cadeira, acha que a cadeira pelo menos é mais confortável, pronto. Ela só vem para receber. Ela só vem porque ela quer, porque ela se acha no direito de ter. Eu estava lendo, estava até comentando com o pastor Paulo sobre isso. Eu estou lendo um livro do Rick Renner, né? Aquele guia de sobrevivência dos últimos dias. E em um determinado momento lá ele fala sobre a questão de você achar que você tem direito a tudo, né? De você achar, não, porque eu estou em Cristo. Né? Mas não é porque você está em Cristo, é porque você se acha. Tem gente que acha que tem direito a tudo, né? Ele entra na igreja,
Ele acha que ele tem que ter alguém para receber ele, tem que cumprimentar ele bem. Por que você cumprimentou fulano com aquela pompa toda e a mim você só estendeu a mão? Porque eu tenho direito que você... Ele não fala isso, mas na mente dele ele está pensando. Porque eu tenho direito que você me cumprimente direito. De uma maneira mais... Não, me receba com a honra que eu mereço. Porque eu tenho direito a essa honra. Quem te deu? Meu irmão, que direito é esse que a gente está começando a achar que tem? Às vezes, eu peco, sabe? Às vezes, eu vejo em algumas igrejas, eu falei com o pastor Paulo, lá na minha igreja, lá as músicas, né, todas as músicas que vão cantar, elas têm que passar por mim primeiro. Não canta nenhuma música na igreja se eu não aprovar. Aí tem umas músicas lá que eles gostam de passar e eu falo, não. Não por quê, pastor? Por causa disso, disso e disso. Aí eles... Nossa, mas aqui é difícil demais também, não pode cantar tudo que quer. Não pode mesmo, não. Sabe aquelas músicas que fica assim, é meu, é meu, é meu, é meu, eu posso, eu pego, é meu, é meu, é meu, é meu, é meu. É meu, eu quero, é meu. Meu irmão, eu entendo que nós recebemos a promessa, nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo, eu entendo isso. Eu estou herdando essas coisas, eu estou vivendo essas coisas. Agora a gente precisa tomar cuidado, meu irmão, para a gente não passar disso. A gente às vezes precisa se arrepender da gente não ser aquele tipo de pessoa que a gente acha que a gente tem mais direito que Jesus Cristo tem. Que se Jesus Cristo quiser falar comigo, ele vai ter que marcar a hora. Porque agora não é glória a ele, é glória a mim. Porque eu sou o cara. Olha o que está acontecendo. Eu. Não, você não. Ele mesmo diz que sem ele você não pode fazer nada. Sem ele eu não posso fazer nada. Amém. Sabe, meu irmão, a gente precisa se arrepender de vários tipos de comportamentos que às vezes nos privam de tocar em coisas que Deus já liberou para mim e para você. Às vezes a gente acha que determinadas coisas não estão acontecendo, é porque A ou B não está deixando que eu... porque fulano e ciclano me impedem de crescer. É porque o pastor não me colocou ainda no lugar onde eu deveria estar. Ei, calma. Calma. Você já parou para pensar que de repente é você mesmo que está boicotando e sabotando a tua própria caminhada? Sabe, meu irmão, eu tenho o hábito de, se alguma coisa não está acontecendo na igreja, eu olho para mim, porque eu estou fazendo alguma coisa errada. Eu não vou culpar a minha liderança, eu não vou ficar culpando os meus pastores auxiliares, eu vou olhar para mim, porque eu devo estar fazendo alguma coisa errada e eu preciso corrigir isso rápido. Sabe, a gente precisa ter essa convicção, ter esse sentimento de arrependimento diário. Você está comigo? Aleluia. Sabe, tem um texto que me chama muita atenção, que está em Provérbios, no capítulo 29. No verso 1. Ele diz o seguinte: o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Eu quero ler esse versículo para você em algumas outras versões. Na versão da Bíblia Viva, que é um dos que eu mais gosto, ele diz o seguinte: o homem que é corrigido muitas vezes e não muda o seu comportamento errado, será derrubado violentamente, de repente, e não haverá recuperação para ele. Sabe, existem textos na Bíblia que me causam assim um certo temor. Eu fico assim, cara, eu preciso tomar cuidado com isso. Existem coisas que eu preciso largar. E aqui ele está falando de pessoas que são o tempo todo corrigidas. Às vezes corrigidas por uma liderança, às vezes o próprio Deus, através do Espírito, está corrigindo e você sabe que está corrigindo. Mas a gente continua dando desculpas e fazendo as mesmas coisas.
E sabe, tem uma frase que eu ouvi, eu falo muito ela na minha igreja, que é o seguinte: quem é bom de desculpa é péssimo de arrependimento. Quem é bom de desculpa é péssimo de arrependimento. Por quê? Porque o problema nunca sou eu. Sempre vai ter alguma coisa que me levou àquilo, mas não sou eu que tenho que me arrepender. É a pessoa que me direcionou a fazer isso. Deixa eu dar outra versão para você. Na versão NVT, ele diz o seguinte: quem sempre se recusa a aceitar a repreensão será destruído de repente, sem que possa se recuperar. Isso não te causa um certo temor, não? A mim causa. Eu fico assim, meio que em pânico em relação a essas coisas. Porque eu percebo, meu irmão, que muitas pessoas, elas não são muito chegadas a arrependimento. Elas são chegadas a desculpas. Eu não sei se você já foi, de repente, falar alguma coisa com uma pessoa que, de repente, no teu trabalho ou na igreja mesmo, você foi conversar com ela a respeito de alguma coisa errada que ela fez. Aí você chegou: rapaz, olha, aquilo que você fez aqui não era dessa forma não, você fez errado, você deveria ter feito assim. Ah não, mas é porque fulano me ensinou assim. Não, a culpa não é minha, a culpa é de quem me ensinou. Ah, você abriu essa coisa que é errado, não é desse jeito. Ah não, mas fulano também faz assim. Já viu aquele negócio que até, às vezes na aula de família cristã eu falo, quando a esposa chega para o marido e fala o seguinte: amor, chupa uma balinha, você está com mau hálito. Em vez dele aceitar aquilo, ele fala: mas quando você também abre a boca perto de mim, que essa sepultura, eu não falo nada. Pronto, a gente nunca aceita ser corrigido. Ou até às vezes ser auxiliado em alguma falha que a gente tem. Às vezes nem chega a ser uma correção, chega a ser às vezes um toque, um sinal. Mas porque a gente já se sente repreendido, a gente se esquiva e dá uma desculpa. E é interessante o que ele está dizendo aqui. Uma pessoa que sempre se recusa a aceitar a repreensão, ela será destruída de repente, sem que ela possa se recuperar. Não vai ter recuperação. E sabe, a gente vê isso acontecendo na vida de algumas pessoas. A gente vê isso acontecendo. E a gente realmente vê a impossibilidade de recuperação pela atitude das pessoas. Porque mesmo depois de cair, mesmo depois de ser derrubadas, elas continuam achando: se eu caí foi porque alguém me derrubou. A culpa não foi minha. Eu não estava errando. Eu estava tranquilo, eu estava fazendo tudo certo. A última versão, nova tradução linguagem de hoje, ele diz o seguinte: quem é repreendido muitas vezes e teima em não se corrigir, cairá de repente na desgraça e não poderá escapar. Sabe, eu quero só, através desse versículo, meu irmão, trazer essa meditação. O que é que nessa manhã você precisa verdadeiramente se arrepender? Sabe, às vezes tem coisas que você, tem atitudes que você teve hoje pela manhã, que é interessante que você já se arrependa agora. Que você largue. E arrependimento, meu irmão, essa palavra arrependimento, a palavra metamorfo, se eu não me engano, ela fala de uma mudança de direção. Vem da palavra metanoia, que fala de uma mudança literal de direção. Se eu estou indo numa direção, eu paro, me arrependo de estar indo naquela direção, mas eu não prossigo, mesmo arrependido. Ah, não, mas eu arrependi, mas a caminhada de muito crente é dessa forma. Não, se eu me arrependi, eu estou na direção errada, cara, eu preciso dar meia volta e ir para a direção certa. Então, o comportamento, ele é totalmente diferente. A gente precisa ver uma mudança. Arrependimento gera mudança. Gera mudança. Amém? Eu não entendo aquelas pessoas que falam: não, eu já arrependi, mas continua fazendo do mesmo jeito. Não, você não se arrependeu, você gosta. Você já viu algum crente que quando ele vai contar as coisas que ele fazia quando estava preso nos pecados? Cara, eu aprontava demais. Eu tinha 5 mulheres. Ah, cara, pensa numa época boa. Quase que ele fala desse jeito, né? Pensa, rapaz, às vezes eu sinto falta, viu? Só falta falar isso. Porque ele conta com tanta empolgação o pecado, que parece que tem prazer em contar.
Eu vi uma vez John Bevere, ele falando sobre a questão de arrependimento. Ele falando que arrependimento verdadeiro é quando você se lembra dos erros que você cometeu e você começa a sentir nojo daquilo que você fez. Você sente nojo, você sente aversão. Cara, como eu pude fazer uma coisa dessa? Esse é o verdadeiro arrependimento. Amém. Sabe, meu irmão, a gente, todos os meses, né, uma vez por mês, a gente tem esse tempo da ceia que vai ter hoje. Tem a celebração da ceia. E a ceia fala muito sobre a questão do arrependimento. É quando a gente come do pão e bebe do cálice, meu irmão. O próprio apóstolo Paulo fala, na sua carta aos Coríntios, no capítulo 11, verso 28, ele fala, olha, examine-se o homem a si mesmo, antes de comer do pão e beber do cálice. Ele não está falando que você não pode comer, mas ele está dizendo para você se examinar. Agora, o exame, eu estava vendo uma pessoa falar sobre isso num livro. Exame, meu irmão, é a mesma coisa quando você vai no médico. Você chega no médico, aí de repente você fala, doutor, eu estou com uma dor aqui embaixo da costela, não sei o que é isso. Ele vai fazer alguns toques com você, fazer alguns exames superficiais. Aí ele vai falar, rapaz, vamos dar uma olhada nisso a fundo? Aí o que ele vai pedir? Ele vai pedir exames precisos. Ele vai pedir exame de sangue, um tanto de coisa, talvez uma ultrassom, uma tomografia, sei lá. Ele vai pedir uma ressonância, ele vai pedir algo que não dá para ver aos olhos visíveis. Mas que aquele exame ele pode apontar alguma coisa que está ali que não está dando para ver. Quando o apóstolo Paulo fala de examinar a nós mesmos, não é só você ficar assim, não, está tudo bem. Isso aí é só você fazer isso aqui, ó. Não, ele está falando de raio-x, de ressonância, de você ir lá no fundo, meu irmão, avaliar coisas que só você e Deus sabem. De você examinar mesmo, falar, cara, tem coisas que ainda não saiu para fora, o sintoma nem está aqui ainda, mas eu sei que está lá dentro. E ele está dizendo que é necessário que a gente se examine essas coisas e se arrependa. Daquilo até às vezes que o sintoma já está aparecendo fora, mas talvez aquilo que o sintoma ainda nem apareceu. É necessário ter arrependimento. E comer do pão e beber do cálice. A gente não pode beber de qualquer forma, a gente não pode comer de qualquer forma. Amém. É muito importante isso, meu irmão. É muito importante. Uma vida de arrependimento, meu irmão, é uma vida de santidade. Não existe santidade sem arrependimento. Eu digo para você, não existe condição de santidade sem arrependimento. O arrependimento, ele precede a santidade. Como eu disse para você, sem arrependimento, não há remissão de pecados. Não tem como. Amém. A gente precisa começar, meu irmão, a dar valor àquilo que realmente a palavra de Deus está dando valor. Considerar verdadeiramente aquilo que Deus está dizendo. Se a gente for olhar verdadeiramente, meu irmão, o que a Bíblia diz, Jesus Cristo, lá em João capítulo 15, quando ele fala, olha, sabe quem me ama? E eu estou parafraseando para você, porque muita gente diz que ama Jesus. Você ama o Senhor? Não é demais, eu amo o Senhor demais, até chora na hora que fala. Só que ele diz que quem ama Ele, os que amam Ele de fato, são os que praticam a palavra. São aqueles que cumprem os mandamentos que Ele deixou. Então a análise para saber se verdadeiramente eu me arrependi daquilo que eu era e das coisas que às vezes acontecem na minha vida, e saber se eu amo verdadeiramente o Senhor de todo o meu coração, é se eu estou na prática da palavra. Se eu estou praticando verdadeiramente a palavra de Deus. Amém? Como você tem se relacionado com seus irmãos? Como você tem se relacionado no seu casamento? O que mudou no teu casamento? Existem coisas no meu casamento, meu irmão, que eu me arrependi. Eu resolvi não fazer mais. Cara, isso é errado. Eu não vou fazer. A maneira que eu trato a minha esposa não é certa. É isso que eu estou falando, ou esse tipo de atitude, não é correto. E às vezes, até hoje, meu irmão, determinados comportamentos que às vezes eu tenho com ela, eu preciso me arrepender. Às vezes eu respondo ela de uma maneira mais grossa. Porque às vezes eu estou cheio de problema na cabeça, coisa da igreja, pensando num tem, pensando no outro. Aí ela me pergunta uma coisa simples,
porque eu entendo que seria simples. Aí a gente é ignorante, fala, não, mas eu te falei que é desse jeito. Foi grosso. E sabe, às vezes eu faço isso, eu fico, não, cara, que idiotice. E precisava disso? Não precisava. A gente precisa se arrepender. Amém? Uma vida de arrependimento, meu irmão, ela te faz ficar numa vida de santidade. Amém? Aleluia, glória a Deus. O pastor pediu para a gente já ter um momento da ceia. Eu queria que os diáconos se posicionassem, né, já para distribuir os elementos. Mas eu queria que você ficasse no teu coração com essa palavra do autoexame, de você se examinar. Eu quero que você faça isso nessa manhã. E sabe, meu irmão, é um momento de nos arrependermos de fato. Talvez de palavras que foram mal proferidas, de atitudes que não deviam ter acontecido, de comportamentos que a gente já devia ter abandonado. É momento da gente se arrepender e falar, a partir de agora, isso não vai ser mais realidade na minha vida. Eu vou mudar. Isso vai ser alterado na minha vida. E você precisa, meu irmão, ter um compromisso com você mesmo. Primeiro com você mesmo. De você cumprir isso que você está falando. Sabe, porque talvez você vai tentar e o diabo vai ficar buzinando no teu, na tua mente. Não é bem assim não. Esse cara falou, não é bem assim não. Olha o que a Bíblia fala sobre amor. Olha como Deus é amoroso. Você acha que Deus não vai te aceitar do jeito que... Deus compreende que você não consegue. O próprio Jesus Cristo mesmo diz que a carne é fraca. Mas Ele diz também que o Espírito está pronto. Agora, se a carne é fraca, meu irmão, imagine quando ela for forte. Se ela sendo fraca, você está fazendo isso, imagine se ela for forte. Não, a gente precisa dominar sobre esse corpo, sobre essa mente. Amém? De que forma que a gente faz isso? Se arrependendo daquilo que está errado, daquilo que não procede. Existem comportamentos, meu irmão, que às vezes nem são pecados, mas eles causam dano para a vida de pessoas que estão ao teu lado e para você mesmo. E a gente precisa se arrepender desses comportamentos e largar. Eu vou deixar, não vale a pena seguir com isso. Amém? Aleluia. Pode distribuir os elementos da ceia. Daqui a pouco a gente vai celebrar junto. Você recebe aí, espera um pouquinho para a gente comer do pão e beber do cálice junto. Seu amor pagou tudo para ter meu coração, se entregou em cruz, me deu redenção, salvação me alcançou, sua graça transformou minha sorte, minha sorte. Seu amor pagou tudo para ter meu coração, se entregou em uma cruz, me deu redenção, salvação me alcançou, sua graça transformou minha sorte, minha sorte. Graça, favor de Deus imerecida, graça que alcançou a minha vida e que me deu a graça de ser um filho seu, me deu a graça.
sobre essa maravilhosa graça, eu me lembrei de uma canção americana, né? Eles falam que a melodia dela, ela foi criada dentro de um navio negreiro. Os escravos iam, né, ruminando aquela canção. Depois um homem chamado John Newton, ele colocou uma letra nessa música Maravilhosa Graça. E tem um trecho dela aqui que eu assim acho muito interessante, sabe? De vez em quando eu leio para edificar a minha vida. Ela diz o seguinte: graça maravilhosa, como é doce o som, que salvou um miserável como eu. Eu estava perdido, mas agora fui encontrado. Eu era cego, mas agora eu vejo. Sabe, uma das coisas que fazem com que nós tenhamos essa decisão do arrependimento em nosso coração 24 horas por dia é você considerar o que foi feito na cruz. Às vezes, meu irmão, eu fico meditando nas Escrituras e passa na minha mente um filme de tudo aquilo que Jesus Cristo fez. Não sei se você já parou para pensar sobre isso. Olha como Deus foi capaz de amar a mim e a você, para enviar o Filho dele, meu irmão, com o destino, com a finalidade de sofrer, com a finalidade de pegar a minha doença, a sua doença, o meu pecado, o seu pecado, levar para a cruz, descer o inferno, ressuscitar e estar com Ele nos céus. Mas sabe, eu preciso às vezes olhar para o sacrifício de Cristo para me entender que sem Ele eu não sou nada. A gente às vezes, meu irmão, precisa baixar um pouco a bola. Eu percebo, uma vez eu falei isso na minha igreja. Às vezes as pessoas, né, acontecem algumas coisas na minha igreja esquisitas que eu fico pensando, gente, será que sou eu? Chega um cara que era da igreja tal, pronto, alguns lá, chegou, já eram músicos e era da igreja tal, lá tocava, era uma bênção lá, pronto. Aí vem para a igreja, faz o rema, né, se prepara, tem toda aquela conversa, tá? Quando a gente percebe que a pessoa está preparada, a gente começa a inserir ela no louvor, pronto. Aí pronto, começa a participar do louvor, daí a pouco falta, não cumpre escala, não dá disponibilidade para cantar. Aí às vezes eu vou numa pessoa que estava junto com ela naquela outra igreja e pergunto, cara, era assim lá também? Não, pastor, nossa, lá era uma bênção. Eu falei, cara, e aqui a gente acabou com o cara, estragou o cara. Mas sabe o que eu percebo? Eu não sei se a minha esposa falou sobre isso uma vez, num culto na igreja, que ela passou em frente a uma igreja católica, 6 horas da manhã, uma igreja enorme, que devia caber umas 300, 400 pessoas. A igreja estava lotada e tinha gente pendurado pela escada, sem nem conseguir ver lá na frente, mas estavam lá. 6 horas da manhã. Eu não sei aqui, mas na minha igreja, um culto 10 horas da manhã, domingo, é muito cedo. É muito cedo. Ah, pastor, por que o senhor marca culto tão cedo? Realmente, 10 horas da manhã é madrugada quase, né? Pronto, mas por que eu estou falando isso para você? A gente recebe uma palavra, meu irmão, e a gente tem consciência de quem é. Em vez da gente se arrepender da pessoa infeliz e miserável que a gente era e aderir à nova pessoa que Cristo nos fez, a gente começa a ficar soberbo. A gente pega, junta a miséria que a gente era, agora com o conhecimento que eu tenho, e acho que eu não preciso mais. Eu não preciso mais servir do jeito que eu servia, porque eu sei quem eu sou em Cristo agora. Eu não preciso mais ir no culto de oração, porque a palavra de Deus diz que eu preciso orar no meu quarto em secreto. E a gente começa a argumentar os nossos erros através das Escrituras. Mas é interessante que o Paulo estava falando aqui. Você precisa fazer uma coisa sem omitir as outras. Você tem que ter os seus momentos em secreto no teu quarto? Tem, precisa, é necessário. Mas você precisa participar dos cultos de oração? Precisa.
Você precisa congregar? Deve. Você precisa servir? Deve. Sabe, a gente precisa ser verdadeiramente, meu irmão, quem Deus nos chamou para ser. A gente precisa tomar cuidado para que a palavra da fé não gere um efeito colateral em nós. A gente acha que a gente é bom demais, que a gente já tem direito demais, eu posso, eu quero, é meu, e é meu, e é meu, e é meu, e pronto. E a gente acha que a gente tem direito a tudo. Não, não é dessa forma. O primeiro direito que a gente tem, meu irmão, é de ser filho. E um filho, verdadeiramente, ele honra o pai. Em Malaquias, Deus fala sobre isso. Um filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde é que está a minha honra? Onde é que está a honra? A gente precisa honrar o Senhor como pai verdadeiro. E um filho, ele tem um interesse em fazer a vontade do pai. Amém. Pai, nós te agradecemos nessa manhã, Pai. Nós te glorificamos, Senhor, porque sabemos que nesse momento, Pai, de nós comermos do pão e bebermos do cálice, é um momento, Pai, onde nós reafirmamos, Pai, a nossa aliança com o Senhor até que o Senhor venha. O Senhor mesmo disse, Pai, que nós precisamos fazer isso até que Cristo venha. E nós te agradecemos, Pai, por esse privilégio, Senhor. Nós estamos aqui, Pai, como verdadeiramente, Pai, filhos em família, à roda de uma mesa, para celebrar, Pai, para ter esse momento de comunhão, esse momento do partir do pão, esse momento, Pai, onde juntos, Pai, nós celebramos, Pai, a nossa nova realidade em Cristo. E nós somos gratos ao Senhor, Pai. Nós comemos do pão e bebemos do cálice, Pai, crendo que verdadeiramente, Pai, a nossa vida ela foi completamente transformada pelo poder de Cristo. Pela graça que habita dentro de nós, Pai, nós fomos capacitados, Pai, a ser verdadeiramente, Pai, uma influência positiva, a ser uma luz nesse mundo. E é dessa forma, Pai, que nós queremos viver, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Cumprindo a Tua vontade, Pai. Resplandecendo a luz do Teu Evangelho, Pai, para aqueles que estão perdidos. Nós te agradecemos, nós te glorificamos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Coma do pão e beba do cálice. Aleluia. Você pode celebrar, meu irmão? Aleluia! O preço da minha salvação, Ele